Compromisso com a cidade, compromisso com você. Bom dia, meninas e meninos que estão acompanhando o Facebook de NEA Brasil. Hoje é a nossa primeira edição do nosso programa Propostas e Café com NEA Brasil. E a partir de hoje vamos iniciar a apresentação das propostas do nosso projeto NEA Brasil 13900. Estamos com Valesca, nossa convidada, professora Carmen, nossa convidada também. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. E a partir de agora daremos início. Quem está nos assistindo, dá um feedback para ver se o som tá bom. Você podia até perguntar sobre... Olá, quem está nos vendo, a gente não consegue ver aqui. Podia dar um feedback para falar se o som está saindo bom para vocês. Michel, bom dia. Diga pra gente se você está nos ouvindo direito para auxiliar aqui na técnica. A gente está, como sempre, com nossos instrumentos domésticos. Obrigada, Michel. Bom dia. Fique com a gente. Convide mais pessoas. Hoje vamos falar sobre políticas públicas para as mulheres e inclusão social de mulheres nas políticas públicas do nosso município. Estamos com Valesca e Carmen. Sejam bem-vindas, meninas. Muito obrigada por aceitar o desafio e por fazer parte do projeto de mudança NEA Brasil 13900. Combinamos para as 7h30. Não deu para entrar no horário combinado, isso acontece. Mas daremos início agora. Estejam à vontade para fazer perguntas, para fazer sugestões. O objetivo da nossa transmissão é falar, apresentar as propostas de NEA Brasil que foram incluídas no plano de governo Sandro de Jesus 13 e Zé de Alaide. E a gente inicia apresentando, depois a gente abre para nossas convidadas. E vocês fiquem à vontade para fazer perguntas. Bom dia, Maria Eleni. Tudo bem? Chamem mais gente, diga que NEA Brasil está ao vivo, está falando de políticas públicas para as mulheres. Vamos espalhar essa notícia. A partir de hoje, a gente vai ter mais programas como esse para falar de outras propostas. Hoje vamos falar de políticas públicas para as mulheres, mas a partir de hoje, fiquem atentos em nossas redes sociais. Aproveita, manda um zap para NEA Brasil 79988529038 para receber no seu WhatsApp nossas informações. E a partir de hoje a gente vai apresentar nossas propostas nesse ritmo, com transmissão ao vivo, do nosso jeito, com a nossa militância, e desde o início que a gente vem fazendo nossa campanha assim, tem dado certo, e agradeço a quem cada vez mais diz sim ao nosso projeto. Está atrasado, então, gente, a gente vai fazer uma explanação rápida sobre a diferença de políticas públicas. Política é o ato de fazer política no dia a dia, no pleito eleitoral. Políticas públicas é
é o que é exercido, é o que é aprovado e é o que é realizado. Carmen pode me ajudar, fiquem à vontade, para que o governo nacional, estadual e municipal faz em prol da população. A gente tem os recortes de políticas públicas para mulheres, de políticas públicas para a juventude. O Estatuto, a Lei Maria da Penha, por exemplo, é uma conquista. E através do Estatuto foi implantado algumas ações nos governos, né? Nacional, estadual e municipal, que é o que a gente chama da rede de assistência, da rede de atendimento para as mulheres. Então, isso são políticas públicas. E política é o que a gente faz todos os dias, que a gente debate, que a gente às vezes confunde e acha que política só acontece de 4 em 4 anos. Não, a política acontece todos os dias a gente tem que fazer política, participar da construção política do nosso município. Então, eu acho que ficou claro a diferença de política e políticas públicas. A gente apresentou na última terça-feira, foi na terça? Foi terça ou segunda? Nossa live foi terça, né? Terça-feira, nossos candidatos majoritários realizou uma live que foi muito boa, com muita participação. E as candidatas femininas, as candidaturas femininas fizeram perguntas, isso foi bom, sobre as intenções de proposta dos nossos majoritários para o município. Eu aproveitei a oportunidade para apresentar um pouco de nossas propostas em relação às mulheres e quero citar para vocês algumas delas. Eu falei da importância de campanhas de conscientização da política de combate à violência contra mulheres, porque a gente precisa de ações efetivas todos os dias, a gente precisa de que a rede funcione com eficiência. Quando a gente fala rede, é a delegacia da mulher regional, a delegacia local tem que atender a mulher, né? O serviço social, a assistência, o atendimento psicológico, tudo isso tem que funcionar para que a mulher se sinta à vontade de poder denunciar a violência doméstica, de poder denunciar a violência na rua ou qualquer tipo de violência que venha prejudicar nosso desenvolvimento natural como mulher na sociedade. Meninas, quer falar alguma coisa sobre esse tópico? Campanhas de conscientização da política de combate à violência contra mulheres é uma de nossas propostas. Carmen? Bom dia a todos. É uma imensa satisfação estar aqui hoje fazendo esse debate juntamente comigo, professora Valesca. É um imenso prazer para mim, né? E um tema bastante relevante em relação à questão do contexto social e das políticas públicas desenvolvidas até agora no nosso país, e não é diferente para o município de Chaves. Em se tratando dessa temática da violência contra a mulher, é um contexto ainda enigmático dentro do contexto social, muitas das vezes até escondido em relação aos olhos das pessoas. Quantas e quantas mulheres sofrem a violência, mas a sociedade não sabe. É algo enigmático. Então é algo que se deve sim combater. A Lei Maria da Penha está aí para ser cumprida e valer o direito da mulher, da preservação, não tão somente da sua integridade física, mas da sua integridade psicológica. Porque muitas das vezes a violência psicológica é bem pior do que a violência física. E quantas mulheres não sofrem a violência psicológica? Então, as políticas públicas para as mulheres, onde está incluída esta Lei Maria da Penha, ela deve ser colocada em evidência. E NEA Brasil, dentro das suas proposituras, ela vem justamente trazer esse legado para as mulheres, dentro do contexto da municipalidade de Cristinópolis. E qual é o papel do vereador dentro desse contexto das políticas públicas? E neste dia de hoje, discutindo as políticas públicas para as mulheres. O contexto do vereador, a participação do vereador, é fazer com que o município, o seu município, consiga abranger esse segmento, não tão somente da mulher, mas de outros segmentos também da sociedade, que muitas das vezes são segregados, são excluídos, são colocados
em um contexto não tão evidente dentro do contexto das políticas públicas existentes. Então, o papel do vereador dentro dessa contextualidade é dar vida a estas políticas públicas, né? E fazer com que se tenha a inserção dessas mulheres dentro desse contexto das políticas. Quando a gente fala das políticas públicas, a gente fala do melhoramento das condicionalidades de vida social, econômica, cultural, principalmente cultural, né? Porque esse contexto cultural ele vai estar inserido dentro dessas políticas públicas. E quando a gente fala de público, a gente fala de uma abrangência grandiosa dentro de um contexto municipal, por exemplo, que é o que nós estamos discutindo no dia de hoje. E se tratando, né, da violência contra a mulher, é algo ainda a se avançar em relação ao contexto do direito, né, da preservação, da vida social, da vida psicológica da mulher, né? Quantos estragos não se tem, né, dentro de um contexto de convivência social da mulher, dos seus filhos, por conta da violência doméstica, né, que ainda é marginalizada. Nós vivemos em um país machista, onde não se aceita ainda, não se vê com bons olhos a questão da inserção da mulher se agregar dentro do contexto social e ocupar estes espaços que eram preenchidos por homens, né? Então, assim, nosso país tem avançado nesse contexto, mas precisa-se muito ir além, né, daquilo que se tem hoje. E Neia Brasil, enquanto candidata a vereadora, enquanto alguém que está disposta a representar a municipalidade cristinapolense no contexto da Câmara de Vereadores, ela vem trazer justamente essa discussão de valorização das minorias, de valorização das mulheres e de todo o contexto social que venha engrandecer culturalmente a nossa cidade de Cristinápolis. Eu me sinto lisonjeada de estar participando da discussão e do contexto de conjuntura de construção dessa campanha, inclusive uma campanha linda e diferenciada dentro do contexto municipal de Cristinápolis. Eu convivo em Cristinápolis há 15 anos, apesar de não ser cristinapolense, mas já me sinto cristinapolense, convivo aqui há 15 anos e tenho acompanhado o contexto político dentro desses 15 anos que tenho residido aqui. E Neia Brasil, ela vem trazer esse diferencial dentro desse contexto, né? Quando ela traz para a discussão do seu mandato, para a discussão da propositura de legislatura, a inserção dessas camadas sociais e o agregamento destas dentro do contexto de todas as propostas que ela vem trazer aí como perspectiva para a sua legislatura enquanto vereadora. Obrigada, Carmen. Suas palavras, sua participação. Valesca, quer falar alguma coisa sobre isso? Fique à vontade. Então, eu quero, bom dia, pessoal. É muito importante esse olhar que ela está tendo, porque até então, Cristinápolis, ninguém, né, teve esse olhar especial. Se a gente parar para analisar, a gente vê que a questão da violência está cada vez mais comum, não é? É uma epidemia, né? Aqui no nosso país, vou falar em questão do nosso país, mas a gente sabe que não é só aqui, né? Está se tornando comum e a mulher não pode achar comum o machismo, não pode achar que é comum apanhar, né? Ela precisa se sentir acolhida, precisa saber que existe uma rede que pode amparar, né? Isso que ela pode recorrer, né? Isso, e não ficar em casa achando que é normal, que é porque hoje em dia está comum, né? Isso a gente precisa quebrar com esse tabu de que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. A gente sabe, quando a própria mulher não sofre violência, ela conhece alguém, tem alguém na família, né? Então, com essas políticas públicas, essa conscientização, ela vai saber como ajudar, porque ela vai encorajar a pessoa a denunciar, né? Ou então a própria que estiver sofrendo essa violência, ela vai saber que ela tem um acolhimento, que ela pode recorrer a alguém sim, que ela não está sozinha. Então é muito importante esse olhar que Neia Brasil está tendo sobre a violência, né, isso, contra a mulher aqui no nosso município. Então, falando de campanhas de conscientização, a gente também está propondo ações efetivas de combate e punição contra a violência doméstica. Então, o que seriam essas ações efetivas?
novamente em parcerias com os órgãos, as secretarias, né, os departamentos. E essas ações elas serão desenvolvidas através de campanhas, através de atividades, cultural inclusive, porque a cultura ela não é só uma apresentação de animação, ela é uma formação, ela é uma conscientização. Então, através da cultura a gente consegue atingir pessoas, a gente consegue passar a mensagem que a gente quer. Então, essas ações que eu estou propondo no plano de governo, ações efetivas de combate e punição contra a violência doméstica, eu proponho que seja trabalhada em parceria com todos os setores da administração pública, inclusive com parcerias com órgãos privados e do terceiro setor. Valorização da mulher nos espaços de conquista profissional. É mais uma proposta que eu apresento no plano de governo. E o que é isso? Como é que vai ser feito isso? Estamos falando aqui de tópicos, mas isso tudo vira projeto, isso tudo tem que ser aprovado. E a gente sabe da resistência, né, das dificuldades para fazer o diálogo, para abrir o debate. Mas não é isso que vai me intimidar, que vai me fazer não apresentar essas propostas. Então, a valorização da mulher nos espaços de conquista profissional, eu vou propor uma lei municipal, Valesca, que a gente crie uma cota, né, uma cota mínima para a inclusão de mulheres nos espaços públicos. Por exemplo, quando a gente tiver um concurso público, que seja destinado uma cota de vagas para as mulheres. Isso é polêmico, a gente sabe que não é fácil, mas a gente precisa valorizar a mulher no mercado de trabalho. A gente precisa valorizar o profissionalismo feminino. Nós somos preparadas para isso, mas ainda não temos espaço, né? Ainda não temos esse respeito e essa igualdade, inclusive de salários nos espaços. Então, valorização da mulher nos espaços de conquista profissional, uma das propostas é essa, da cota. Tem outra coisa também que eu como mulher, e vocês vão entender, a valorização. A gente já ouviu falar muito sobre... Aliás, a gente já ouviu, não, a gente sente isso todas as vezes. É uma questão que eu queria sempre falar isso, eu acho que chegou a hora. E entra nesse contexto, né, valorização da mulher nos espaços de conquistas profissionais. Estamos aqui com 3 professoras, 2 mães, eu sou mãe, Carmen também é mãe, Valesca ainda não é mãe. Mas a gente sabe que a saúde feminina, né, ela é um item que prejudica muito no nosso dia a dia. Eu estou falando das cólicas menstruais, sabe? De que a gente, a partir dos 30 anos, toda mulher tende a ter miomas. E isso não é brincadeira. Não, mas a gente tem que ir trabalhar, a gente tem que ir isso e aquilo. Então, a gente vai propor também a valorização da mulher nos espaços da conquista profissional. Tem que ter essas cotas, mas a gente tem que entender a fragilidade do corpo físico, do corpo feminino, nesses dias que a gente precisa recuar, que a gente precisa descansar, que a gente precisa respeitar o nosso corpo como mulher. E que na maioria das vezes isso não é compreendido, né? Mulheres que vão trabalhar, mulheres que têm miomas, por exemplo, e vão trabalhar preocupadas se a qualquer momento ela pode ter uma hemorragia, por exemplo. Então a gente precisa valorizar, a gente precisa debater isso, e isso a gente vai apresentar também propostas, a gente vai estudar isso e a gente vai apresentar essa valorização da mulher no espaço de trabalho, não só como instituição, né, como profissional, mas como ser humano também, como mulher. Todas nós sabemos que existe o preconceito com a mulher sobre isso mesmo, né? Sobre o período menstrual, sobre gravidez, que mulher engravida, mulher é mais fraca que o homem, então ela não é tão competente quanto o homem para exercer certas funções. Então, dentro da nossa sociedade existe esse preconceito, justamente sobre a nossa fragilidade, né? Sobre os nossos, como o Néa falou agora, né? Como os nossos momentos, né? Que a gente precisa
ter diferenciado do homem, né? Que a gente precisa recuar, que a gente precisa respeitar nossos limites, nosso corpo. Então, muitas vezes isso não é entendido. Existe o preconceito baixo, que acaba até gerando salários menores, não é isso? Comparado com o masculino. Dentro desse contexto da profissão, né, da ocupação da mulher dos espaços profissionais, e se tratando da questão salarial, há uma disparidade muito grande, e isso está bem explícito nos dados estatísticos, inclusive dos órgãos governamentais, o quanto o salário da mulher ainda é muito aquém do salário do homem, mesmo ela tendo toda a formação, todo o preparo profissional para estar ocupando a função, estar ocupando os espaços, né? Eu digo por mim, eu sofro isso dentro do meu espaço profissional, dentro da minha cadeia, né? Que leva à questão da atuação profissional, o preconceito, né? Pela formação, pelo conteúdo intelectual que a mulher tem, né? O preconceito por você estar ocupando a função e dar conta dela, inclusive até de outras coisas, né? Então eu sou um exemplo disso, sofro isso dentro do exercício da minha profissão, né? Então assim, o escutar de chacota, o escutar de coisas, né, que não soam bem nos nossos ouvidos, enfim, a mulher, ela tem uma tarefa árdua, né, no sentido de ocupar estes espaços e ocupar com excelência, né, porque ela passa por todo esse contexto dos tabus da sociedade, né, do preconceito, principalmente por ser mulher, né, eu acredito que Né esteja vivenciando isso na campanha dela, né, da não aceitação, até por conta de todo o conteúdo que ela vem trazendo, né, no bojo da sua campanha, no bojo da sua caminhada, né? Então nós mulheres temos essa tarefa de ocupar mesmo, de fazer valer o nosso direito de estar ocupando, né? Não é querer ser mais do que os homens, mas é estar no mesmo patamar de discussão, de ocupação, de vivenciamento, de caminhada, né? E Neia vem trazer justamente esse legado dentro do seu contexto eleitoral, apresentando à sociedade essa possibilidade, e uma possibilidade que se tornará realidade por Fé Jesus. Eu fico lisonjeada com as palavras de vocês, e a gente, Carmen e Valesca, representa todas as mulheres que têm me acompanhado, que têm acreditado, inclusive com os incentivos, com as palavras de apoio. Então as duas aqui representam todas vocês que estão todos os dias emitindo forças, emitindo boas energias para que eu continue nessa caminhada, porque de fato não é fácil. Não é fácil a gente adentrar nos espaços de política, onde a maioria são homens, e alguns deles, não são todos, são machistas, não aceitam a presença da mulher nos espaços, nos debates, nas construções de propostas. E eu me coloco nesse desafio desde o ano 2000, que eu comecei a participar da política partidária e social. E estamos em 2020 com essa missão da continuidade e vamos sair vencedoras sim. Meninas, eu quero falar sobre... Agora a gente vai falar já falamos da inclusão da mulher, né, da valorização. Agora a gente vai falar sobre ações de desenvolvimento social e sustentável e financeiro em parcerias com instituições públicas, privadas e do terceiro setor. Eu quero pedir a Carmen que ela faça uma introdução sobre isso, inclusive falando das parcerias do Sistema S. Carmen, que vem representando um projeto do qual eu também participo, ela fazer uma introdução sobre esse assunto. Valorização, ações de desenvolvimento social, sustentável e financeiro em parcerias com instituições públicas, privadas e do terceiro setor. Qual a sua sugestão, Carmen, para a gente desenvolver essas ações? Como é que a gente pode, você que é uma profissional da área, você que tem essa participação há mais tempo na gestão pública, qual a sua sugestão para a gente desenvolver essa ação?
primeiramente, o que se deve visibilizar dentro de um território, seja ele estadual, nacional, e se tratando das eleições municipais, né, o território municipal da cidade, é identificar as potencialidades existentes de desenvolvimento econômico. Quando a gente fala de potencialidades, é daquilo que se pode transformar em bem, em trabalho, né? E, consequentemente, lá na frente, em produção do capital financeiro, né, do território. Quando a gente fala de capital financeiro, a gente está falando do dinheiro, né, do agregamento da riqueza dentro do contexto do circuito da economia, do movimento da economia local. Então, o primeiro passo é a gente identificar essas potencialidades. Nós, né, no território sul sergipano, nós tivemos a oportunidade, né, inclusive esteve junto dentro desse contexto também, a gente está movimentando isso. Nós conseguimos, juntamente com o SEBRAE, trazer o programa LEADER para a região. E esse programa LEADER, ele vem justamente trazer o desenvolvimento de lideranças para o desenvolvimento econômico. E dentro desse contexto do LEADER, durante 8 encontros, foram 8 meses de encontro, nós produzimos a Agenda de Desenvolvimento Econômico do Sul Sergipano, com a parceria de lideranças, ou seja, de pessoas, né, dentro dos 9 municípios da região. E dentro dessa discussão, construímos esse documento, que é um planejamento estratégico, né, que trata aí dos diversos segmentos potenciais de desenvolvimento existentes dentro da região sul, onde Cristinápolis também está incluído. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está tratando, né, da economia também, do circuito da economia, do desenvolvimento, da construção, né, desse capital financeiro, dessa riqueza dentro do território, porém de uma maneira que não venha a degradar o ambiente, a prejudicar o meio ambiente. Né? Quando a gente fala da sustentabilidade, a gente está tratando dessa premissa. Né? Cristinápolis tem uma identidade bastante forte, que é a agricultura. E como desenvolver esta agricultura, não no sentido do agronegócio em larga escala, né, mas das pequenas cadeias produtivas da agricultura familiar? Como fomentar este agronegócio dentro desse circuito? Na nossa agenda de desenvolvimento econômico, que é uma parceria, né, possível parceria para a Prefeitura de Cristinápolis ou para os 9 municípios da região sul-sergipana, quando assim estivermos institucionalizados, né, porque dentro desse contexto da construção da agenda, nós iremos institucionalizar, ou seja, formar uma instituição, né, do terceiro setor voltada à instrumentalização, ao movimento dessa agenda, dessa propositura do planejamento estratégico de desenvolvimento econômico. Né? E Cristinápolis também vai estar dentro desse contexto. Então, quando a gente fala das potencialidades, voltando para Cristinápolis, a gente percebe a agricultura, esse grande potencial. E de que maneira trabalhar essa potencialidade de uma forma que venha a agregar as camadas menores, os agricultores familiares, aqueles em que têm menos condições econômicas de estar investindo dentro do setor e produzindo capital financeiro, seu sustento, o sustento da sua família e crescendo economicamente, dando valorização cultural, econômica, porque quando a gente trabalha o circuito econômico, a gente vai trabalhar uma diversificação do contexto da economia, né? E quando a gente fala da agricultura familiar, né, é ali onde mora o diamante, né, dentro do circuito econômico de um município de um pequeno porto como Cristinápolis. Né? E como fazer o desenvolvimento dessa agricultura familiar, por exemplo, desses pequenos agricultores dentro desse contexto da economia, né? Como fomentar esse circuito. Então, neste documento de desenvolvimento econômico dessa agenda, a gente vem trazer uma proposta voltada a esta finalidade. Né? As cadeias produtivas, por exemplo, das fruticultura regional, das frutas regionais, como fomentar isso? De que maneira fazer isso? É uma potencialidade para o município de Cristinápolis. E como fazer? Né? Como desenvolver? Então, isso tudo a gente vem discutindo, inclusive, e apresentando, e Neia, enquanto também integrante dentro desse contexto do líder sergipano, a gente vem trazer essa proposta, né, para esse contexto de desenvolvimento, considerando a sustentabilidade como pilar, como premissa, porque não adianta você desenvolver economicamente e degradar o meio ambiente, porque você vai precisar dele, né? E sem ele, o desenvolvimento não acontece.
Carmen, obrigada pela introdução, até técnica. E aí, como desenvolver, né, essa provocação que você fez aí? É claro que a gente já tem indícios, né, indicações, a gente já tem algumas companheiras que têm manifestado a intenção e a pretensão de desenvolver esse trabalho. E a nossa proposta dentro do plano de governo é que a gente desenvolva esse trabalho através de cooperativismo e associativismo feminino. Estamos aqui falando de políticas públicas para as mulheres. Minhas propostas no plano de governo, eu trago muito a importância de cooperativas e de associações, né, comunitárias, comercial, porque eu acredito muito na sociedade organizada, Valesca, né, por setor, né? Mulheres rurais organizadas vão lutar por políticas públicas para mulheres rurais. Mas uma mulher sozinha lutando é uma mulher sozinha. E quando tem várias mulheres reunidas lutando, elas precisam ter uma instituição. Por isso eu defendo muito e apoio a proposta do cooperativismo e do associativismo feminino, do comércio, né, da agricultura familiar. Então acho que é um caminho para a sociedade se organizar. Porque uma coisa é certa, Cristinápolis é pequena. Nossas possibilidades de emprego aqui é administração pública e os laranjais, não é verdade? Então, não sobra espaço. Quem consegue uma vaga no poder público está empregado. Quem trabalha na laranja trabalha para sobreviver. Não temos fábricas, né? E isso a gente pretende propor. Então, eu acho que a comunidade organizada, ela pode ter a renda básica, né? Trabalho, sustentabilidade e essa renda. Então, a gente está propondo o incentivo e apoio ao cooperativismo e associativismo feminino. Você quer falar? Posso fazer uma... em relação a essa questão do associativismo, do cooperativismo, né? Considerando o âmbito do desenvolvimento sustentável, considerando também a agricultura, né, ser uma potencialidade forte dentro do município. Hoje a gente percebe Cristinápolis monocultura, ou seja, o cultivo da laranja, né, considerando que ele poderá, lá no futuro, ser algo mais abrangente, não ser mono, ser policultura, né, ter outras culturas dentro do contexto da fruta, né, não somente a laranja, mas das frutas regionais, o caju, por exemplo, né. Considerando essa fala de Neia, quando ela diz que vai propor a questão de indústria, mas como seria isso? Né? Como se daria esse circuito aí do agro, né? Considerando a indústria inserida dentro dessa potencialidade? É um exemplo, certo? O caju é uma fruta regional, mas ela não é um cultivo, né, expressivo dentro da nossa região sul. É uma identidade sergipana, é uma potencialidade forte, é fruta nativa, mas ela é desenvolvida dentro da região, o cultivo? Não. E como desenvolver essa indústria? Como pensar na indústria do caju dentro da região sul e dentro do contexto municipal de Cristinápolis? Nesse documento, né, dessa agenda de desenvolvimento, a gente vem trazer essa propositura. E como se daria, né, por exemplo, o circuito da cajicultura e seus consórcios, ou seja, os demais cultivos de outras frutas que poderão estar agregadas dentro do contexto do caju? Como seria isso? Para a gente desenvolver, por exemplo, uma indústria agro, né, uma fabriqueta, dentro do associativismo, do cooperativismo que Neia vem trazer como proposta, como se daria isso? Suponha-se que eu tenha um determinado povoado ou uma determinada região de Cristinápolis, um assentamento, um exemplo, né? Um volume de 50 famílias, né? Cada família vai ter a mulher, a presença feminina como chefe de família também. E como fazer esse circuito da cajicultura dentro disso, né? Buscar os financiamentos através dos bancos governamentais que dão acessibilidade ao crédito, né, aos pequenos agricultores. E desenvolver ali, primeiramente, a produção da matéria-prima, né, o cultivo da fruta. E como se daria, então, o beneficiamento disso? A partir do contexto, né, de uma área plantada, formar, por exemplo, uma agroindústria do caju.
E quando a gente fala agroindústria do caju, a pessoa pensa que é uma fábrica enorme, não. Quando a gente fala da agroindústria, a gente está falando da pequena indústria e a grande indústria, né? E quando a gente diz que vai estar dentro de um contexto de um povoado, de uma região, ali vai estar o quê? Pequenos agricultores. E dentro da temática do associativismo, da formação de uma cooperativa, vai desenvolver aí a agroindústria do caju, considerando a matéria-prima já existente. E o que ele poderá, né, formalizar dentro dessa agroindústria? O beneficiamento do suco, o beneficiamento da castanha, de doces, etc, etc, etc. O caju é abrangente. Esse é só um exemplo de uma potencialidade que Cristinápolis poderá desenvolver e trazer a elevação do capital financeiro dentro de uma diversificação, né, bem diferente do contexto da citricultura. E aí, dentro desse circuito da cajucultura, trazer outros cultivos também que poderão ser agregados, a pimenta do rei, o maracujá, etc, etc, etc. Então, este é só um exemplo de potencialidade que Cristinápolis tem, que poderá ser desenvolvido e que o governo municipal, a prefeitura, né, poderá buscar caminhos com as instituições financeiras, com os demais níveis de governo estadual e federal, trazer, né, o financiamento disso para o contexto do município e trazer desenvolvimento e um novo modelo de vivência e de ascensão social para aqueles pequenos agricultores que venham a existir no município, que não são poucos, eu sei. Falar em organização de mulheres e de cooperativa e associação, a gente quer mandar um abraço para as catadoras de Mangaba, Carmen, que é um exemplo de mulheres organizadas aqui na região sul sergipana. Tem sede em Indiaroba, mas também tem sede na Barra dos Coqueiros e em Estância. São mulheres exemplares de organização de base, de associação organizada e de um produto que já está no mercado há mais tempo. Produto natural, feito com a fruta nativa da região, que é a mangaba. As mulheres desenvolvem a produção de geleias, licor, tortas, e já é um produto conhecido nacionalmente. Então, um abraço muito especial para as minhas amigas do Movimento Catadoras de Mangaba, com quem eu já abri um diálogo, inclusive, para vir próximo ano fazer uma palestra, falar dessa experiência e ver como é que a gente pode desenvolver algo aqui em Cristinápolis, já a Carmen citando o caju, por exemplo. Mandar um abraço também para Naná Oliveira, que há mais tempo participou de uma live comigo. Naná desenvolve, Valesca, um trabalho em Aracaju de mulheres também, né? Mulheres periféricas. Ela faz costuras com reaproveitamento do jeans. São costuras customizadas com sustentabilidade. Um projeto maravilhoso, e Naná será também uma parceira nossa próximo ano, para a gente desenvolver ações voltadas para sustentabilidade, renda e o cooperativismo e associativismo feminino aqui em Cristinápolis. Tu quer falar alguma coisa? Sustentabilidade já vem dizer, sustentar, equilibrar, né? Traz o desenvolvimento, traz o dinheiro, né? Traz o crescimento econômico, mas traz também a preservação ambiental. Então, sustentar quer dizer equilibrar, né? Trazer esse equilíbrio entre desenvolvimento econômico e preservação ambiental. Queridas, falamos sobre combate à violência contra a mulher, falamos sobre emprego e renda e a inclusão da mulher no mercado de trabalho. Vamos falar um pouco agora sobre inclusão social, falar de minorias. O que são minorias? O que é que Neia tanto fala da importância das minorias no contexto político de Cristinápolis? Eu tenho defendido muito isso. Isso tem sido disseminado e muitas pessoas na cidade já entendeu, já compreendeu. Essa semana eu tive declarações de votos na comunidade Manuel Joaquim, por a gente estar citando, por a gente citar, bater sempre na tecla da importância de valorizar as minorias. E eu quero contextualizar aqui para vocês, em leitura mesmo, né, o que são minorias. Minorias. Minoria social diz respeito nas ciências sociais a uma parcela da população que se encontra, de algum modo, marginalizada,
ou seja, excluída do processo de socialização. São grupos que, em geral, são compostos por um número grande de pessoas, na maioria das vezes são a maioria absoluta em números, mas que não são incluídas, mas que são excluídas por questões relativas à classe social, ao gênero, à orientação sexual, à origem étnica, a cor da pele, de ser negro, ao porte de necessidades especiais, entre outras razões. Eu me emociono mesmo todas as vezes que eu falo das minorias e da inclusão social, porque isso é muito importante e a gente precisa falar disso todos os dias. Falar uma coisa rápida aqui sobre portadores de necessidades especiais. Eu acredito que vocês acompanharam, há um mês atrás, provavelmente. Foi reprovado, a palavra é reprovado mesmo pelo governo Bolsonaro, a proposta da inclusão de pessoas com portadoras de necessidades especiais em salas de aula, né, porque já tinha uma lei que dizia de criar uma sala separada para atender os portadores. E aí teve uma contraproposta que dizia, não, os portadores de necessidades especiais têm que estar incluídos na sala de aula com todos os outros alunos e os professores é quem tem que estar preparado para atender, que se tenha mais de um professor na sala de aula, um para eles e tal. E aí foi reprovado pelo governo Bolsonaro essa proposta, e aí mantém o que era para ser inclusão, vira novamente exclusão. Então a gente deixa aqui nosso repúdio a esse retrocesso. E aí, por se falar em inclusão social, eu quero falar das propostas que apresento ao plano de governo. A gente está propondo a criação da Secretaria Municipal de Gênero e Diversidades Sociais e seus departamentos, entre parênteses, minorias. Quais são esses departamentos? Como a gente já sabe o que são minorias, agora a gente precisa tratar delas por setorização. Departamento de Políticas para a Juventude foi criado no governo do Padre Raimundo. Eu fui gestora durante 8 anos dessa pasta. Fui a primeira e única da cidade. A gente conseguiu desenvolver projetos maravilhosos de inclusão social de jovens, né, no mercado de trabalho, inclusive. Então, a gente precisa resgatar o Departamento de Políticas para a Juventude e que ele funcione como tem que funcionar. Departamento de Políticas Públicas para Mulheres. Esse também foi criado na gestão de Padre Raimundo e que, infelizmente, nessa gestão atual não foi valorizado. Então, a gente precisa resgatar essas políticas públicas. Inclusive, o Departamento de Políticas para a Juventude, a gente propôs e foi aprovado na Câmara de Vereadores naquela época, acho que no ano de 2013, o Fundo Municipal de Juventude. 1% da renda do município era destinado para o Fundo Municipal de Juventude e esse dinheiro era para ser trabalhado políticas públicas de juventude. Então, é lei. A gente criou também o Conselho Municipal de Juventude. Departamento de Políticas Públicas para a Comunidade LGBTQI+. Isso é inclusão social. A gente precisa entender, a gente precisa aceitar, a gente precisa respeitar a comunidade LGBTQI+. A gente precisa dizer sim. Não é bonito, não é bonitinho. Não, eu aceito, eu respeito. Não é só isso. A gente tem que acolher e são pessoas comuns. Tem que acabar com isso de que são pessoas diferentes. Não, ela é bonita. Enfim, né? Eu não vou falar muito aqui para a gente não ficar indignado e falar besteira. Mas eu estou propondo a criação do Departamento de Políticas Públicas para a Comunidade LGBTQI+. Mulheres trans, gays, lésbicas, essas pessoas precisam ser valorizadas, não só em Cristinápolis, né? Não só na administração pública municipal, mas em todo o cenário brasileiro. Precisamos disso. Inclusive, hoje eu estava lendo que o Papa Francisco fez um depoimento maravilhoso que ele apoia o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Ele disse que o que prevalece é o amor. Isso foi muito bonito. Então, a igreja está acolhendo isso.
as pessoas precisam acabar com esse preconceito, né? Com essa homofobia. E só inicia, né? Não vai acabar nunca, porque a gente sabe que isso não é fácil. Está impregnado, né? O preconceito ele é institucional, é institucionalizado. Para tirar da cabeça a gente precisa desse processo de sensibilização, de campanhas e tudo. Mas eu acho que já é um início. Então, eu venho como pioneira apresentando a proposta do Departamento de Políticas Públicas para a Comunidade LGBTQI+. Estamos propondo também Departamento de Políticas Públicas, Povos Negros e Comunidades Tradicionais. E aí alguém me pergunta, e já me fizeram essa pergunta na rua, mas Néia, quem é negro não é pessoa como a gente? Não já está incluído? Eu disse, claro que é pessoa como a gente, mas não está incluído, né? As cotas, por exemplo, que foi criado no governo Lula, foi criado para dar oportunidade a nós, as pessoas negras, de entrar na universidade. Porque antes não tinha. Quem entrava eram os brancos. Quem tinha a oportunidade de estudar em escolas boas, e até hoje, são as pessoas de pele branca. Então, nós negros somos pessoas comuns, sim, somos pessoas iguais a todos os outros, mas não temos as mesmas oportunidades. Assim como as demais minorias, né, que sofrem esse preconceito social todos os dias. Vou passar para a Carmen, que ela quer falar um pouco sobre essa questão da inclusão. E depois Valesca também, fique à vontade para falar. Quando a gente fala da inclusão social, a gente está falando dos diversos segmentos da sociedade, sem distinção, né? E quando se propõe no mandato de Néia, né, a criação da secretaria ou a remodelação, né, de alguma porventura que já exista, né, e departamentalizando esse contexto da secretaria, a gente está, inclusive, né, dando a oportunidade à sociedade cristinapolense de estar imbuída no poder público do direito, né, de ser ouvido, do direito de ter acesso aos bens e serviços que o poder público deve dispor à população, né? Existe, né, um preconceito muito grande em relação às camadas minoritárias, os LGBTs. Quando a gente fala dessa questão do negro, das comunidades tradicionais, né, existe uma discussão bastante efervescente no nosso país. Nós somos um país negro, né? Nós temos no nosso sangue a negritude, né? O escravo que veio da África deixou esse legado dentro da nossa raiz cultural. E existe o preconceito, sim, de raça, de cor, de condição social, né, de segmento social. Existe bastante efervescente, apesar do nosso país, né, dentro do contexto de leis, de políticas públicas formalizadas legalmente, existir, mas dentro da conduta, da vivência do dia a dia e da ação, principalmente do poder público, e esse governo Bolsonaro tem sido um retrocesso em relação a essa questão, né? Nós estamos vendo aí as reservas legais indígenas sendo invadidas aceleradamente, né, dentro desse contexto, e o governo federal omisso em relação às penalidades em relação a isso, e a gente vê aí os povos indígenas ficando à mercê, né, do assassinato, e, enfim, de outras e outras condicionalidades sociais, né, que não são boas. Quando a gente fala das comunidades tradicionais e dos negros, principalmente, né, no governo Lula a gente viu esse diferencial no trato e do reconhecimento, né, de se ter as políticas públicas voltadas à questão da inclusão do negro nas universidades, das oportunidades, né, de se profissionalizar, de formar, enfim. Mas, infelizmente, nesse governo Bolsonaro a gente tem visto diferente. E o município em si, enquanto algo dentro do organograma, né, do território brasileiro, ele tem o dever de, dentro das suas possibilidades, das suas políticas, reparar isso. Então, quando o NEA propõe a criação dessa secretaria, da inclusão, né, dessa secretaria, que vai discutir o gênero, quando a gente fala de gênero, a gente está falando de uma identidade que você quer ser, que você tem o direito na lei de dizer o que você é. Quando a gente propõe dentro desse mandato a criação dessa secretaria, é para segregar essa camada de minoria para o contexto das políticas públicas e fazer valer o seu direito,
né? É importante estar frisando sobre isso. A inclusão social, ela versa sobre esse caminho, né, de estar agregando essas minorias dentro do contexto das políticas públicas e dar a ela a vida e o bens e serviços necessários a qual o município tem o dever de oferecer e de ofertar. Carmen já falou tudo e eu faço das minhas palavras as dela, né? Então, nos programamos para... Quero dizer que esses foguetes não são nossos, tá? Mas foi bom. Valesca, Ciro. Meninas, programamos para termos 1 hora no máximo de transmissão. Batemos o recorde, porque começamos um pouco atrasada, então estamos em tempo. Aquela hora no computador não está correta, né? Estamos 8 horas e 32 minutos. No computador aparece 9 horas. Eu agradeço imensamente a presença de vocês, duas aqui ao meu lado, e agradeço a presença de vocês que estão nos acompanhando do início até aqui. Muito obrigada a vocês, muito obrigada a você que está do outro lado e até a próxima. Olê, olê, Brasil chegou, bebê.